Acabou agora há pouco a coletiva de imprensa de Romildo Bolzan Júnior na Arena do Grêmio. Um pouquinho menos de meia hora de coletiva e vou falar para vocês aqui, gostei. Gostei, eu vivo criticando e tudo que acontece eu bato, mas eu não vou bater hoje. Eu até achei curioso que no chat da coletiva ali era um mar de ódio, xingamento e lamentação. Claro que eu imagino que isso seja um reflexo do conjunto da obra, né? E ok, tá tudo certo. Eu mesmo aqui, quem sou eu para criticar os críticos, né? Eu sou um deles, mas sobre a entrevista isoladamente hoje, eu gostei. Porém, também entendo que é o famoso gostei, tipo quando o treinador mexe bem porque escalou mal, né? Eu acho que o que aconteceu hoje foi bom, fruto de questões que o próprio Romildo criou, né? Hoje ele conserta o que ele mesmo criou, mas ainda assim dá para se dizer que o teor da entrevista foi como um todo bom, né? O propósito dela, para começo de conversa, o propósito dela foi bom, né? Não foi como uma que ele deu tempos atrás ali que ele causou todo um ofuror ali, como é que se diz, criou uma expectativa, uma celeuma, me fugiu a palavra, mas chegou na hora e ele não disse nada. Ele deu uma coletiva para anunciar que não tinha nada para anunciar. E aquilo ali foi revoltante, né? O Grêmio acho que tinha dois jogos no Brasileirão, uma derrota e um empate. O Denis tinha falado besteira do Guarani. Tipo assim, a coisa estava no auge da insatisfação coletiva e ele arma uma entrevista para não dizer nada, para dizer que o Denis tá mandando bem, sabe? Não foi o caso. Eu acho que hoje não só tinha um propósito, como o propósito foi totalmente certeiro, necessário. Ele botou um ponto final na especulação de, de concorrer ao governo do estado, né, nas eleições do final do ano. Então ele fica até o final do ano, até dezembro, né, cumpre o seu mandato até o final. Até brinquei no Twitter, né? Para o desespero de todos, se é para o desespero de todos e aflição geral da nação, digo a todos que fico, né? E foi o dia do fico de Romildo Bolzan. E, cara, gostem ou não da notícia, né? Assim, primeiro que a gente não pode também superestimar uma saída do Romildo, né? Eu até questionei se ele deveria ficar ou não e até entendi o pedido de impeachment no contexto em que ele estava aparentemente se dividindo entre com um olho no peixe e outro no gato, né? Se ele parar com essa história da política e focar no Grêmio, cara, é ruim com ele, mas sem ele seria quem? Sem ele seria quem? Seria alguém do grupo dele, do conselho de administração dele, alguém que não faria nada muito diferente do que ele está fazendo, até porque nem teria tempo para revolucionar grandes coisas. Então, assim, seria uma turbulência a mais, talvez, essa saída dele. Então, por esse aspecto, se ele vai focar no Grêmio, eu não acho que é o fim do mundo que ele fique. Não estou dizendo que vai ser ótimo ele ficar e que eu queria que ele ficasse mais um mandato na frente. Não, não. Né? Graças a Deus ele sai em dezembro. Eu acho que essa gestão aí, ela, bom, né? Só ver meus vídeos e tudo que eu falo nas redes sociais, eu tenho uma coletânea, uma enciclopédia, uma barça de críticas a fazer à gestão Romildo. Mas eu acho que a gente tem que separar as coisas. Eu não vejo a saída dele como uma salvação da lavoura. Não. Ia ser uma turbulência a mais e não ia entrar nenhum salvador da pátria para colocar o Cristiano Ronaldo no Grêmio. Não ia acontecer isso, então calma, né? Agora sim, se ele ficasse nessa divisão aí, focado na política e deixando o Grêmio de lado, aí tinha que sair. Aí ia ser uma turbulência, mas, porra, sai, né? É uma turbulência necessária. Tipo, vamos botar alguém aqui focado, pelo menos. No entanto, na coletiva de hoje ele encerra o assunto. E, cara, eu acho que o Grêmio precisa muito encerrar assuntos. Precisa muito encerrar assuntos. O Grêmio não basta toda a incompetência prática, né, de contratar, de diagnosticar, de fazer, de deixar de fazer. Não basta tudo isso, o Grêmio ainda tem uma incompetência. Como que eu vou dizer, cara? Não sei se é de comunicação a palavra, mas o Romildo não se expressa, o departamento médico deixa brecha, não sei quem fala quando não tem que falar, não fala quando deveria, aí usa meias palavras, aí
diz que, e aí eles alimentam monstros que às vezes poderiam ter sido eliminados ainda filhotinhos, sabe? Eles alimentam, além de tudo tem mais isso, sabe? O fogo amigo. E aí eu vou entrar, para finalizar aqui, a minha opinião é essa, né? Eu achei, para não dizer que eu não tenho um asterisco ali que eu não concordei com a entrevista integralmente, é um recorde, eu acho, nesses últimos anos de Romildo, é um recorde, né? Para não dizer que foi quase uma concordância total. Em algum momento alguém pergunta o que ele ainda pretende fazer nesses próximos 6 meses aí que tem pela frente e tal, e o cara chegou na pergunta a citar exemplos, né? Reforçar o time, blá 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 blá. E ele só fala do equilíbrio financeiro, não sei o que, blá blá blá. E eu não senti, melhor dizendo, nenhuma firmeza nessa janela de julho aí que eu vejo com tanta importância ainda pro Grêmio, sabe? Dar aquele sprint final ali, botar uns 2, 3 titulares diferenciados ali nesse time, subir com alguma tranquilidade. Não vi esse movimento acontecendo, nem tentando, né? Porque se eles tentarem, ainda tem uma grande chance de fracassarem, porque a gente sabe como é que é o entendimento de futebol dessa gestão aí. Mas eu não vi nenhum movimento de tentar. Isso me deixou um pouco único aspecto da entrevista inteira. O resto até acho que ele tem lá suas razões e o propósito da entrevista como um todo também foi acertado para apagar esse incêndio. E o que eu ia dizer que daí para fechar aqui a opinião, então, né, uma conclusão daí, uma opinião minha sobre o momento do Grêmio, sobre até mesmo esse ponto final aí na especulação do Romildo candidato e tal. Ontem, e até fica aí a dica, ontem eu participei da live copeira lá dos guris da Copeiro TV. Procurem aqui no YouTube Copeiro TV ou Live Copeira Lucas Von, uma coisa assim. E foi um papo bem legal, a gente conversou por mais de 2 horas. E lá pelas tantas a gente falou do Grêmio e Cruzeiro, né, desse jogo que rolou e características dos dois times. E eu falei uma coisa que eu acho que até vai um pouco ao encontro dessa celeuma aí, Romildo, governador e tudo mais. Eu vejo, o time do Cruzeiro é ruim, tá? O time do Cruzeiro, na minha opinião, é um time fraco. Talvez suba até, mas aos trancos. Não, e o Grêmio também, é um nível bem semelhante. Só que eu vejo o Cruzeiro com uma coisa, com uma vantagem em relação ao Grêmio. Uma vantagem em relação ao Grêmio, que é a atmosfera, o clima. Talvez uma empolgação até oriunda dessa SAF aí, desse Ronaldo Nazário chegar com investimento e tal. Acho que tem a ver também, e eu falei isso lá no podcast com os guris. Mas eu acho que é mais do que isso. Eu acho que o Cruzeiro, eles estão há 3 anos na Série B. Eu acho que eles chegaram também num momento que é o seguinte, ó. No primeiro ano que eles caíram, e caíram de uma forma diferente da do Grêmio, né? Claro que tem muita semelhança, porque é time grande desabando depois de alguns títulos recentes, tem muita semelhança também. Mas ali tinha a questão mais de escândalo, tinha umas outras questões ali mais nebulosas e tal. Mas de toda forma, eu acho que o sentimento do torcedor cruzeirense naquele momento era parecido com o nosso, que era de revolta, de indignação, de tipo, bando de incompetentes e não sei o que, né? Então assim, eu acho que no primeiro ano, depois de uma queda dessa, e sobretudo quando, esse é o problema do Grêmio maior, né? Quando a gestão continua. E no nosso caso, não foi só a gestão Romildo, continuou tudo. Romildo conseguiu a façanha de manter técnico, toda a comissão técnica, todo o departamento de futebol incompetente, tudo. Ele conseguiu manter tudo. Então a gente entra em 2022, a gente, gremistas, com muito ranço, com muito até ódio em alguns níveis, mas sabe, querendo criticar, querendo protestar, e é normal, cara, porque a gente está vendo muito absurdo e incompetência diante dos nossos olhos, e a gente não viu só em 2021, a gente virou o ano e continuou vendo. Então, tá um clima muito bélico, tá muito assim, todo mundo tá meio à flor da pele ainda, parece que ainda não assentou essa queda, parece que ela tá no ar ainda, sabe? E talvez o Cruzeiro em algum nível tenha passado também um pouco por esse momento. E o Cruzeiro nunca tinha caído na história, talvez também para eles tenha esse impacto, né, mais do ineditismo e tudo mais. Cara, aí os caras continuaram na Série B. E aí talvez também pode ter sido um ano de novo, de incredulidade. Cara, a gente não subiu, papapá, e o Cruzeiro não chegou nem perto de subir, foi
foram 2 anos ruins assim e tal. Eu acho que neste ano o cruzeirense entendeu. Tá, meu, foda-se. É ruim, é fraco, o time é esse, mas é o que a gente tem. Vamos pegar junto. Tipo, eu acho que eles já esgotaram as críticas, os diagnósticos, os dedos na cara, né, os pingos nos is. Acho que eles já esgotaram em 2 anos. Coisa que a gente está fazendo ainda de certa forma, né? E eu acho que chegou nesse terceiro ano de Série B, cara. Eles falaram assim, tá, meu, tá, já entendemos tudo isso. Agora é o seguinte, temos que subir, chega, velho, chega. Temos que subir, acabou. E eu acho que mesmo com um time ruim, que é o que o Cruzeiro ainda tem, o clima do Cruzeiro, eu acho que eles estão mais unidos, eles me parecem mais assim engajados. Eu acho que aquele clima que eu vi ali no Independência, né, no jogo contra o Grêmio, da torcida, tu vê até os discursos dos jogadores, a postura dos jogadores, da comissão técnica, talvez a coisa venha de cima, né, venha de todos os funcionários do clube, sabe? Eu senti, sabe aquela Libertadores 2007 do Grêmio? Que o Grêmio chega na final e perde pro Boca? Foi logo depois daquele 2006 do Inter. Aquilo ali, cara, o Grêmio era um time fraco, cara. Foi uma resposta ao 2006 do Inter, aquilo ali. O Grêmio chegou onde chegou, num vice-campeonato da América, meio que nesse clima. O clima faz a diferença, sabe? O clima faz a diferença, afeta a postura dos jogadores. E eu acho que o Cruzeiro tá nesse clima. E o Grêmio não. E além de todas as coisas que eu tô falando aqui, né, que são naturais, depois de uma queda, também tem as coisas muito evitáveis, cara. Tudo no Grêmio tá virando celeuminha. Até agora eu não entendi ainda qual foi o erro do Ferreirinha. Ou qual foi o erro do departamento médico do Grêmio. As coisas estão tudo meio assim, soltas. Tá, mas qual o problema disso? Qual o problema do tratamento alternativo? Tá aí essa hérnia e não sei o que. Cara, ninguém sabe me dizer direito o que aconteceu ou deixou de acontecer. E todo mundo tá cheio de opinião, diagnóstico e acusações. Calma, cara, relaxa. Vamos. A gente parece umas crianças da quinta série. Vamos entender isso aqui como adultos. O que tá acontecendo com o Ferreira? Chega, para. Sabe? Parem de gritar, tá todo mundo gritando. Sabe? E eu acho que agora aí também tinha o caso do Romildo, governador, aí tudo. Ah, o Romildo recebeu uns caras do PDT lá. Hoje mesmo ele disse, cara, eu recebi cara do PMDB, cara do PL, cara do. Sabe? Tipo assim, os caras que são gremistas, os caras que estão lá por outro motivo. Calma também. Aí tudo vira. Então, assim, eu acho que a gente tem que respirar um pouco. Não é pra ficar babando o ovo do Romildo, da gestão. Eu, pelo menos, continuo vigilante, crítico ao que eu acho que tem que criticar. Mas eu acho que também tem coisas, cara, que passa do ponto, sabe? E eu fico feliz de uma das vias, né, não é chilique, de histeria coletiva, e com razão, foi estancada hoje, né? Uma das sangrias, né, foi estancada hoje, que era mais um motivo de dispersar, de desfocar, de criar intriga e rusga e disque, né? Deu, acabou. Romildo não será candidato a governador e pro bem ou pro mal, fica até dezembro. Esse assunto acaba, vamos falar de contratação, vamos falar do esquema do Roger, vamos falar de renovação do Kahneman, sabe? Acabou. É um assunto a menos para desfocar do objetivo principal, que é voltar para a Série A. Nesse sentido, a entrevista foi positiva, o conteúdo foi positivo, gostemos ou não do Romildo, né? Temos muitas críticas a ele, mas pelo menos ele estanca ali mais uma turbulência que era já crescente e poderia se tornar até maior em dado momento. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.